Olá! E aí, tudo bem com você? Eu realmente oro a Deus e espero de todo o meu coração que esteja tudo bem. E louvado seja o nome do Senhor pelos seus grandes feitos, pelas suas infinitas maravilhas, pois grandes coisas tem feito o Senhor para o seu povo. E por isso nós estamos alegres. Devemos estar alegres, como a palavra de Deus nos ensina. E eu quero também me desculpar por eu ter ficado ausente, dar uma justificativa que eu estive ausente por conta de uma nova medicação que eu estou me readaptando. Graças a Deus eu estou bem melhor, mas é assim, nós vamos vivendo de fé em fé. O cristão vive de fé em fé e olhando sempre firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com você um exercício que eu fiz durante uma consulta com a minha antiga psicóloga. Por eu ser cristã e saber que todas as coisas contribuem para os bens dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo seu propósito, ela pediu para que eu consultasse na Bíblia coisas que Deus falasse ao meu respeito, coisas positivas, porque tem as negativas também. E hoje nós vamos ficar com a maior parte, as positivas. E eu fui pesquisar o que Deus fala ao meu respeito e ao seu respeito também. Em primeiro lugar, Deus diz que nós somos criação dele. Nós fomos formados por ele. A Bíblia diz que ele nos teceu no ventre de nossas mães. A Bíblia diz que ele nos criou de forma especial e admirável, e que disso nós podemos ter plena convicção. Essa passagem está escrita em Salmos 139, nos versículos 13 e 14. Em segundo lugar, Deus diz que todos os meus dias foram escritos por ele em seu livro, quando eu ainda era uma substância informe, um embrião somente. A Bíblia diz isso em Salmo 139, versículo 16, que Deus escreveu para você os planos dele, os sonhos dele, os nossos dias todos ali no livro dele. Como você fosse criar algo e você escreve para que finalidade aquela criação sua vai servir. Eu vou colocar o exemplo de uma planta. Você vai plantar uma rosa e você sonha que um dia aquela rosa floresça e dê rosas lindas. Deus fez assim. Ele escreveu os nossos dias em seu livro, determinado cada um deles. Em terceiro lugar, nós vamos estudar hoje só 10, tá bom? Em terceiro lugar, os planos de Deus são melhores e maiores que os meus e os seus. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que ele tem planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar paz, planos de nos dar o fim que desejamos. Esse é o plano de Deus. Se você tiver um tempinho aí, lê o Jeremias 29. O povo de Israel estava em cativeiro e Deus ele queria dar o fim que eles desejavam, que era ser livres, mas Deus dá uma ordenança lá. Aí onde você estiver, quase que diga assim, floresça, porque eu tenho planos melhores para você. Então não importa o que nós estejamos passando, os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Em quarto lugar que eu separei aqui é que Deus me ama. Deus te ama. E ele nos ama tanto que ele resolveu entregar-se para morrer em nosso lugar. E isso está escrito em João 3,16.
A Bíblia diz em Filipenses 2, do 5 ao 8, que Jesus, embora sendo Deus, sendo igual a Deus, ele considerou isso, ele não considerou o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e se tornou servo. E ainda mais foi achado em forma humana, e ele se humilhou ainda mais, chegando a morrer, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o nosso Deus, é Jesus. Ele nos amou tanto que ele fez isso. Às vezes isso até me leva a refletir. Eu aqui, uma criatura de Deus, hoje sendo filha de Deus, às vezes não quero servir, mas o Deus Todo-Poderoso, Jesus, ele se esvaziou e veio na forma mais, assim, para nós, o servo, né? Mais assim, que nos dá assim, eu não sou empregada de ninguém, eu não vou ficar fazendo isso para ninguém, porque todo mundo tem braço, tem perna. Jesus fez isso, ele veio para servir. A Bíblia diz que ele nos ama, que ele se colocou nessa posição. Em quinto lugar, a Bíblia me diz que se eu crer e confessar a Jesus Cristo como um Salvador, se eu reconhecer Ele, a Bíblia diz que Deus me dá o poder e Ele te dá o poder de se tornar filho de Deus. Olha que maravilha, você já foi criado, já foi planejado, os planos dele são melhores, mas tem um detalhe, até então, você é uma criação, mas a Bíblia diz que agora ele quer te dar o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem em seu nome. E essa passagem está escrita em João 1:12. Em sexto lugar, Deus diz que ele dará alimentação, ele dará vestimenta e ele dará moradia. Quem não quer isso nessa vida aqui dessa terra? A Bíblia diz que ele dará tudo isso e até mais, se nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar devemos buscar Deus, e todas essas coisas, como a palavra de Deus ensina, nos serão acrescentadas. Em sétimo lugar, a Bíblia diz que Deus nunca nos abandonará, sempre estará comigo e com você, e nunca jamais se esquecerá de ti e de mim. Essa mensagem, ela é muito poderosa, ela fez muita diferença na minha vida, porque a Bíblia diz que ainda que a tua mãe, que é a pessoa mais importante da sua vida e da minha, que carregou por 9 meses, que deu amor, que amamentou, ainda que essa pessoa lhe esqueça, jamais Deus se esquecerá de você. Deus jamais te abandonará, jamais te deixará só. E a oitava coisa que eu separei, que Deus diz, é que eu posso ter a mente de Cristo. Eu não sei você. Deixa eu completar. Eu posso ter a mente de Cristo e eu posso renovar a minha mente. Por quê? Eu tinha muito, mas muito problema com essa questão de mente. Uma batalha muito séria que eu tinha na mente, oprimida. E quando eu li esse versículo em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, e que eu posso ter a mente de Cristo, uma mente santificada, uma mente pura, uma mente que pensa realmente nas coisas do alto. Isso fez muita diferença na minha vida. Então essa ficou em oitavo lugar. E a nona é que nós temos a vida eterna. Nós somos presenteados com a vida eterna, uma vez que você aceita Jesus. E isso é o que o mundo busca. A vida eterna, honra, glória e imortalidade. Não é isso?
né? Isso que nós procuramos com grandes cosméticos, com remédios para aumentar a longevidade, mas a Bíblia nos diz em Romanos 2:7 que se nós persistirmos em fazer o bem, Deus nos dará a vida eterna a todos que buscam honra, glória e imortalidade. Ai, que beleza, né? Aí eu deixei por último o 10, que é assim, é a cereja do bolo. Você é livre, eu sou livre para escolher se eu quero servir a Deus ou as minhas escolhas. E com isso eu também vou ou escolher tudo isso que Deus criou para mim, sonhou para mim, ou escolher aquilo que eu quero fazer. Isso está escrito na Bíblia. Você é livre, eu sou livre. A Bíblia diz que Deus, ele nos propõe a vida e a morte, a maldição e a bênção. A Bíblia diz que eu posso fazer qualquer coisa, mas sabe por que eu não faço? Porque eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião ao pecado. Isso é liberdade, é eu viver o melhor de Deus, usufruir das bênçãos de Deus, sabendo que eu faço aquilo que Deus planejou para me fazer, em obediência. Eu espero, assim, de todo o coração, que essa palavra tenha chegado até você como chegou a mim, fez a diferença na minha vida. E que se você gostou, compartilha, curte e que Deus esteja conosco. Até a próxima. Tchau!